Quadra Norte. Aqui estamos nós depois de alguns dias, né? Retornando à casa do Pai. Estava tendo estava sendo feita a calçada, né? Agora já está bem mais fácil para a gente estar entrando. Fim de semana nós estivemos reunidos com o distrito ali no ginásio do Maria Cecília. E aqui estamos nós para louvar a Deus numa quarta de poder, a última quarta do mês de setembro. Vamos cantar o hino de número 210, Sempre Confiante. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. E por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Amém? Louvado seja Deus. Independente do que passamos, de tudo aquilo que nós enfrentamos, os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Muitas vezes a gente não consegue resolver aquela situação, mas nossos olhos têm que estar nele, confiando que no momento certo nós teremos a solução, nós saberemos o que fazer, como fazer e quando fazer. Ele sempre terá a resposta para qualquer pergunta. Amém? Coloquemos em pé e vamos cantar Missão Mulher.
vezes é difícil ver que sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou, tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão, da forma como elas são. Missão mulher é viver pra servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Amém? Amém, igreja. Vamos ter essa primeira oração. Eu convido aqui a Adriane para que venha fazer essa oração. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar enquanto ela estará aqui orando. Querido Deus, nós agradecemos ao Pai por mais um dia em nossa vida, por essa semana que está passando. Obrigada ao Pai pela companhia de teus anjos, a proteção que os seus anjos nos dá, Senhor. Obrigada, Senhor, nós agradecemos do coração. Ó Senhor Jesus, esteja presente agora, nesse momento tão especial, onde estamos comemorando a quarta-feira de poder. Ó Senhor Deus, derrame as suas bênçãos em cada um de seus filhos, de acordo com a sua vontade, ó Pai. Livra-nos do mal, perdoa nossos erros, abençoa a irmã Heloísa que vai passar a mensagem para nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Eu perguntei aqui para a Mônica, eu falei assim, não é transmitido hoje, né? Pela internet, falei, porque senão eu falei, eu vou ficar mais perto aqui, porque está tão longe, vocês estão tão no fundo. Eu já sou acostumada, eu chego na igreja, eu venho estar aqui para frente. Eu sempre fui assim. Vou para a igreja, desde que eu comecei a ir para a igreja, eu vou sempre para frente. E engraçado que quando a gente foi numa igreja lá em Curitiba, o Lorenzo, a gente não conhecia a igreja, mas o Lorenzo foi escolher o banco e ele foi indo lá para frente. Ele já foi indo lá para frente, nem olhou os bancos de trás, ele já foi indo lá para frente para escolher o banco que a gente ia sentar, né? A gente foi na igreja acho que é na igreja do Portão, lá em Curitiba, nas férias. E ele já foi indo para frente, então ele já acostumou junto com a gente, né? Sempre está sentando na frente.
E daí eu falei, vou ficar mais para cá, porque assim a gente fica um pouquinho mais perto, senão lá fica muito longe de vocês. E eu não sei se vocês estão sentindo falta de alguma coisa, mas eu parece que sinto falta de alguma coisa. Ó, viu? A Cássia viu, sentiu, viu? Então, hoje eu tô sozinha aqui, né? É difícil, muito difícil. Acho que vocês nunca me viram sozinha assim. Sempre tá com um, com o outro, né? Ou o Mário junto na quarta-feira. Só que quando é na quarta-feira que eu prego, eles vêm junto e o Mário fica sentado, né? Eu já preguei aqui, o Mário fica sentado. Só que hoje os meninos estão doentes. Daí não tão bem, não tão bonzinho, então daí eu falei para o Mário, eu falei cedo, eu vou pregar, então já que é meu dia de pregar, então você fica com as crianças. E de tarde eu cheguei e falei assim para ele, eu tô tão animada para pregar hoje. Dele, porque? Eu falei, porque quando chegar em casa, as crianças já vão ter jantado, já vão ter tomado banho e já vão estar dormindo, né? Porque é isso que eu faço quando ele sai, né? Quando eu faço, ele chega do culto, as crianças já estão tudo dormindo, tá tudo certinho. Eu falei, 9 horas eles têm que estar indo para cama para dormir. Então eu falei, eu vou chegar do culto e já vai estar tudo pronto, eu não vou precisar fazer nada depois de tanto tempo. E agora o Kalel até acho que não dá, uns 20 e poucos dias atrás, ele ainda estava mamando. Daí eu resolvi tirar ele, falei, chega de mamar. Falei, então tirei ele do mamar e agora então está mais tranquilo, agora eu posso ser mais independente agora, né? Porque sair fazer outras coisas que não preciso estar com ele grudado. Mas vamos lá para o sermão de hoje. A Malu falou uma coisa na oração e eu falei, nossa, antes já estava pensando e dela falou, eu falei, esse sermão de hoje é incrível como que parece que tem dias que bate o sermão bem para aquilo, né? E o sermão de hoje vai falar o preço da incredulidade. Quando nós somos incrédulos, né? E muitas vezes a gente está passando por situações muito difíceis. E daí a gente pensa, mas cadê Deus, né? Onde que está Deus? Por que Ele não está olhando para esse meu problema, né? Então eu vou convidar vocês a abrirem as Bíblias em 2 Reis, no capítulo 7. A minha Bíblia está tão feia. Está caindo aos pedaços aqui, a coitadinha. Daí até falei para o Mário, se tem uma outra Bíblia aí, mas ele só tinha com letra pequena, daí eu falei, não, eu preciso com letra grande para poder enxergar. O capítulo 7, o versículo 1 mesmo, tá? A partir do 1. Daí não fechem as Bíblias, porque nós vamos ler o 1 e o 2, daí não fechem, porque a gente vai usar mais ela. Já encontraram? Sim? Então vamos lá. Ó. Então Eliseu ouviu a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então aqui, o que estava acontecendo aqui na situação? O que estava acontecendo aqui? Samaria, ela estava rodeada ali pelos exércitos da Síria. Eu falei, eu preciso olhar porque eu estava me fugindo desse nome da Síria. Falei, eita vida, por que não está gravando na minha cabeça, né? Mas estava fugindo da minha cabeça. E eles estavam então rodeados pelo exército da Síria. E as coisas ali, se a gente pensar hoje em dia, a gente não está em guerra, mas quando teve a pandemia, o que aconteceu com as coisas? Com o preço das coisas, com o preço dos alimentos, precisou de máscara. O preço que foi as máscaras, luva então, a minha mãe, não sei se a Malu usa muita luva, mas a minha mãe que usa luva para trabalhar, quando eles liberaram para começar a trabalhar, nossa, o horror que estavam as luvas.
Então, o preço que fica as coisas. Aqui, eles dão um exemplo que estava escrito em 2 Reis 6:25. Ó. A cabeça de um jumento começou a valer 80 ciclos de prata. E uma caneca de esterco, uma caneca de cocô de pombo. 5 ciclos de prata. Pense. E ali dizia que Elias, ele recebeu ali que no outro dia ele estaria custando ali um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e também 2 de cevada por 1 ciclo. De um dia para o outro iria mudar totalmente o preço das coisas e as pessoas iriam conseguir comprar, porque era difícil, né? Como que iam comprar com aquele valor? Mas teve um incrédulo lá no meio que falou: nem que Deus faça janela no céu, isso vai acontecer. Né? E será que realmente aconteceu ou não aconteceu, né? Qual que eram os planos de Deus? E nessa história toda, teve um dia que o rei Jorão, que era o rei ali o rei de Israel, ali da Samaria, ali, né, que estavam ali, ele estava andando e ele se encontrou com 2 mulheres que elas estavam ali brigando e estavam em confusão. E qual que era o problema que elas estavam? Alguém sabe me dizer qual que era o problema por que elas estavam brigando, que elas foram até o rei Jorão? Elas decidiram que iam matar os filhos e para comer. Uma honrou ali com o que disse, né, matou o seu filho, a outra não quis matar o seu filho. Eu fico pensando qual era quão grave era a situação que eles estavam em pensar em matar o filho. E uma mãe pensar em matar o filho para poder sobreviver. Eu acho que, eu não sei vocês, as mães aqui, mas eu acho que eu nunca iria fazer isso. Eu não iria, mesmo que estivesse passando a maior fome, eu matar o meu filho para eu me salvar, para eu matar a minha fome, eu acho que eu não iria fazer. Acho que era mais fácil a gente ir tirando os pedaços da gente e dando para as crianças do que fazer o contrário, né? Mas aconteceu isso daí lá. E o rei Jorão, ele ficou muito indignado com toda aquela situação que estava acontecendo. E o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as vestes por quê? Porque ele estava ali não acreditando naquilo que tinha acontecido. E por quê? Porque ele estava pensando, cadê Deus? Cadê Deus que não está resolvendo a nossa situação? Mas, no meio de tudo isso, tinha lá Elias. E o que o Jorão fez? O que era mais fácil fazer? Será que era mais fácil ele assumir a culpa ou jogar a culpa para outro? É claro que é muito mais fácil a gente jogar a culpa para os outros, né? E ele fez o quê? Ele foi lá e falou assim, vamos atrás de Elias. Era Elias? Eliseu, desculpa, já estou confundindo aqui. Vamos atrás de Eliseu, porque vão pegar ele, porque a culpa é dele. Agora, a culpa é dele por causa da idolatria que o povo estava tendo, das coisas que eles não estavam seguindo a Deus, e a culpa era de Eliseu. Né? Mas, como sempre, é muito mais fácil jogar a culpa para os outros do que você pegar a culpa para si, né? Você, como que fala? Assumir os seus erros, né? Assumir o erro. E ali também no meio tinha tudo o incrédulo. E ali Eliseu falou, vai se cumprir essa promessa aqui, que amanhã vai ter. Mas quem que numa situação de de problemas um atrás do outro, fome, vai ficar esperando amanhã? A pessoa quer tudo para hoje, agora, né? Nós somos assim, né? Nós queremos tudo para agora. Até eu fui na farmácia hoje e estava conversando lá com umas mulheres lá.
sobre uns negócios, daí uma delas falou assim, eu sou muito imediatista, eu não tenho paciência para ficar esperando chegar, eu comprei lá da internet, eu vou ficar esperando chegar. Eu prefiro ir na loja e comprar. Ela falou assim. Então, assim, a gente quer tudo para agora, né? A gente quer que os problemas se resolvam agora. Se Deus não está ali com você, se Deus não está escutando a tua oração, não está respondendo agora, é porque Deus está te deixando, né? Deus não está do teu lado. Talvez não é o contrário, né? Não é você que está do lado de Deus, né? É Deus que não está do teu lado, né? E daí, com tudo isso, a gente pode tirar dessa história três. Aqui, o sermão fala de três coisas para se destacar. Uma delas é que, mesmo nas crises mais graves, Deus não perde o controle da situação. Então, Deus sempre está no controle da situação. Está tendo guerra, mas Deus está no controle da situação. Está acontecendo todas essas coisas, até a Mônica estava falando, e eu estava pensando, nossa, eu não estava sabendo que estava acontecendo isso, porque eu, sinceramente, eu não assisto mais televisão, faz muito tempo que eu não assisto televisão. A televisão fica mais ligada lá para quando as crianças para assistir um desenho, alguma coisa assim, mas eu realmente não assisto mais televisão. Eu estou bem por fora das coisas que está acontecendo pelo mundo, para te falar bem a verdade, porque e até ouvi uma psicóloga falando que sim, que se essas coisas te deixam abalado, é melhor você não ver. Não vai ficar vendo isso, porque você vai ficar... Às vezes o teu psicológico não está preparado. Você já tem alguns problemas e daí você vai ficar vendo os problemas dos outros, então você vai piorar a tua situação e você vai ficar pior ainda. Então, é melhor não ver essas coisas do que ver e ainda você ficar mais psicologicamente abalado, né? Então, assim, eu realmente não sabia que estava acontecendo. Claro, da guerra a gente sabe, mas essa questão da Armênia ali não sabia, né? A questão do Rio Grande do Sul, sim, eu vejo porque tem amigos que moram no Rio Grande do Sul e estavam lá colocando, pedindo para orar, então, alguma coisa assim. Mas muita coisa que a gente passa na televisão eu realmente não sei, porque faz algum tempo que não assisto mais televisão mesmo. Então, Deus, ele está no controle de tudo. No controle de toda a situação. A fome que eles estavam passando lá em Samaria não era uma fome, eu fiz um jejum, estou com fome, né? Vou comer alguma coisa para matar a fome do jejum que eu fiz. Que nem fala ali, não era fome de pizza, ou uma fome de um hambúrguer, ou uma fome de batata frita. Não era isso. Era fome mesmo que eles estavam passando. Tá? Porque muitos não tinham dinheiro para poder pagar o que estava sendo cobrado pela comida. Mas onde estava Deus em toda essa situação? O que Deus queria mostrar será para eles, com toda essa situação que eles estavam passando ali. Não é fácil a gente administrar essa incerteza do que vai vir amanhã. Né? Para nós, pecadores, humanos aqui, né, que não sabemos dos planos de Deus, não é fácil administrar essa situação, porque também nós somos muito ansiosos, né? Nós queremos saber o que está acontecendo, nós queremos estar no controle da situação, né? E eu acredito que é muito difícil a gente deixar na mão de Deus, realmente falar assim, não, Deus, toma toda a situação, eu estou entregando na tua mão e vou esperar o Senhor resolver. A gente pede oração, a gente pede, faz as coisas, e isso é uma forma da gente estar também pensando, né, pedindo para que Deus esteja junto com a gente ali e intervindo naquela situação. Mas, mesmo que nós oremos, Deus vai fazer o que Ele vê que é melhor para nós. Né? Ele não vai fazer, muitas vezes, o que a gente está pedindo. Muitas vezes nós oramos pedindo errado, né? Nós que nem pedimos para que... nós queremos muito que uma pessoa que está doente lá se cure.
Mas será que nós estamos fazendo o pedido certo? Qual que é o plano de Deus para aquela pessoa? Né? E muitas vezes nós somos incrédulos em pensar que Deus vai fazer o melhor. Que se talvez a morte vier para aquela pessoa, aquilo não era o melhor para a pessoa. Né? Pensar que o melhor para a pessoa era continuar vivendo, era ter uma vida longa, sei lá até quantos anos. Mas a nossa incredulidade, pensar que Deus não sabe o melhor que é para nós, muitas vezes acaba apontando lá na nossa cabecinha, né? Deixa eu olhar aqui. Aqui diz assim, mas o ponto central é que apesar de o povo estar colhendo as consequências de suas próprias escolhas, Deus não havia perdido o controle. Né? Então, como diz lá, apesar de que todo o povo o povo lá de Samaria eram idólatras, estavam adorando outros deuses, mas Deus, ele não perdeu o controle de tudo isso, né? A segunda questão é, mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Deus, ele não usa megafone, não, como que fala? É megafone mesmo, aqueles negócios, né, que fala aqui, né? É megafone, né? Deus não usa megafone, Deus não usa outdoor, Deus não usa televisão para mostrar as coisas que ele está fazendo. Ele faz tudo em silêncio, ele faz quietinho, né? Ele não está preocupado em que as coisas se tornem visíveis, para que todo mundo saiba. Claro que Jesus vai voltar para que todos os olhos verão, né, Jesus voltando. Mas as coisas que Deus faz na vida de cada um, ele não está preocupado que todo mundo saiba. Ele está preocupado em resolver aquela situação, em que nós, como crentes nele, aceitemos. Deixa eu ficar quietinha aqui. Aceitemos tudo que está acontecendo. Os olhos da gente vê tanta coisa, a gente está falando, mas está vendo, está prestando atenção em outras coisas também. E continuando aqui a nossa leitura da Bíblia, nós vamos ler ali no capítulo 7, vamos ler o versículo 3 a 7. Vamos lá. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos círios. Se deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então, eles imaginando que Deus não estava olhando para eles, né? Que Deus não estava nem aí para eles. Que o exército da Síria estava lá e Deus não estava nem aí para eles, tinha esquecido deles, mas Deus estava lá quietinho fazendo o que ele sabia, o que ele sabe que ele tem que fazer, o que ele sabe que é melhor para cada um. E o que ele usou? Ele usou quem? Ele usou 10 leprosos, não, ele usou leprosos, né, para espantar, para dar medo
no exército ali da Síria. E com aqueles leprosos, eles ficaram morrendo de medo e fugiram e saíram dali. Quem fez todo o serviço não foi os leprosos, né? Quem fez o barulho não foi os leprosos, foi Deus. Ele que assustou o exército, mas através dos leprosos. Então, Deus, ele teve ali quietinho, como diz ali, ele estava invisível usando pessoas que o povo lá da Samaria, lá de Israel, nem imaginava que podiam ser usadas por Deus, foram usadas. A grande verdade é que Deus usa quem quer, quando quer, o que quer e da maneira que quer, e não precisa nos dar explicações. Nem sempre Deus age de acordo com nossas expectativas, e se o método usado por Deus parece estranho, isso não importa. O importante é que dá certo. Então, como ele vai, da maneira que ele vai fazer, não importa. O importante é que ele faz e dá certo. E como Eliseu já tinha profetizado, no outro dia, o que aconteceu? Vamos ler lá, aqui do 16 e no 17, tá? No capítulo 7, o versículo 16 e 17. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então, o que aconteceu aqui, né? O que Eliseu disse lá no início, lá pro capitão lá? Deixa eu voltar aqui. Ele falou assim, né? Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, mesmo quando Deus abençoa, ele não deixa de reprovar a incredulidade. Então, Deus abençoou aquele povo, mandando embora o exército, abençoou. Mas ele não aprovou a incredulidade daquele capitão. E o que aconteceu? Quando as pessoas ali viram que o exército tinha saído, o que eles foram? Eles saíram se mandando, né? Correndo, sei lá, pensando no quê, né? Acho que só em comida, pensando que eles iam poder comer alguma coisa, estavam morrendo de fome, e saíram, e o que aconteceu? Eles pisotearam o capitão lá que estava na porta no portão, né? E ele viu que tudo aquilo que estava acontecendo, viu que o preço das coisas caíram, mas não pôde comer. Assim como não estou falando da incredulidade de Moisés, né? Mas assim como Moisés também não pôde entrar na terra prometida, ele só viu, esse capitão também, né? Ele viu, mas não pôde pegar por causa da sua incredulidade. Em Hebreus 3:12 diz assim: essa barata tá me atrapalhando. Eu não tenho medo de barata, só tenho nojo, mas ela tá me atrapalhando, essa barata. Que ela tava para lá e para cá, para lá e para cá. Em Hebreus 3:12 diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, a Bíblia nos diz para nós termos cuidado, que nós não devemos ter no nosso coração incredulidade, que nós devemos ser crédulos, sempre acreditar que Deus faz tudo da melhor maneira,
que Deus ele está lá quietinho, mas ele está trabalhando. Pode ser que ele esteja falando assim, ó, amanhã eu vou te dar aquilo amanhã. Mas nem sempre o amanhã de Deus dura 24 horas. O amanhã pode ser que seja daqui 48, 50, sei lá quantas horas. Né? Nós temos que pensar nisso e acreditar, colocar realmente a nossa vida nas mãos de Deus. Ó, o que é um coração incrédulo? É aquele que se recusa deliberadamente a crer. É aquele que rejeita tudo que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por motivos de conveniência. É aquele que olha para Deus, não se agrada do que vê e recusa-se a confiar. É aquele que não dá chance de o Espírito trabalhar. Então, se alguma dessas coisas está acontecendo nas nossas vidas, em nossos corações, nós precisamos mudar e não deixar isso acontecer. A incredulidade faz-nos perder as bênçãos de Deus. E aqui em Caminho a Cristo, na página 61, ele diz assim, ó, a certeza é ampla e ilimitada. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebemos as coisas que pedimos e no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde nossas orações. Temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde às nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos, se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são. Quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja resposta imediata para suas orações. Apoie-se sobre sua fiel promessa. Pedi e dar-se-vos-á. E agora, fora do caminho a Cristo, a última palavra que fica é: tome muito cuidado para não ser atropelado na porta ou no portão, né? Não vamos ser incrédulos e ficar sem podermos entrar no novo céu, sem podermos participar desse momento que Deus tanto está preparando para nós. Vai cantar aí no final alguma coisa? Vai? Eu oro depois, né? Três, 4, 2. Coloquemos em pé. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até
descansar, se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar, se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Então vamos orar? Querido e maravilhoso Pai que nos céus habitas, obrigada, Senhor, por mais essa quarta-feira que tivemos, ó Pai, por mais esse culto das quartas do poder do Ministério da Mulher, ó Pai. Pai querido e Pai amado, que possamos, ó Pai, ser crédulos, que possamos crer em Ti, ó Pai, e que o Senhor faz tudo do melhor para nós. Que o Senhor está vendo lá na frente, ó Pai, tudo que é melhor para nós e que nós não podemos ver. Que possamos cada vez mais acreditar, crer, ó Pai, confiar em Ti. Pai querido e Pai amado, te pedimos que nos dê uma boa continuação de semana, ó Pai. Esteja conosco, cuidando de nós, esteja com todos aqueles pedidos, ó Pai, que foram feitos aqui. Que, acima de tudo, ó Pai, seja feita a sua vontade em nossa vida. Dá-nos uma boa noite, ó Pai, que possamos todos ter um bom descanso durante essa noite. E nos acorda amanhã, ó Pai, para mais um dia. É isso que nós te pedimos, mas muito mais te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Amém.